Shalom, graças e paz, pessoal. Rafael, esse aqui é o canal Torre Vigilante, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, eu estou gravando esse vídeo há poucos dias após a condenação da Flor de Lis, né? Aquela mulher que era pastora lá no Rio de Janeiro, que era deputada federal, foi deputada federal mais votada do estado do Rio de Janeiro, foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão. Graças a Deus. Bom, e o que acontece, pessoal? Essa Flor de Lis nunca me enganou. E o que eu quero passar com esse vídeo é justamente isso. Eu quero que você aprenda princípios para você não ser enganado por certas pessoas, como a Flor de Lis. A Flor de Lis enganou um monte de gente ao longo desses anos todos. Eu, porém, nunca fui enganado por ela. Eu sempre soube que ela não prestava, né? Assim, usando termos bem simpáticos, né? Enfim, então o que acontece? Vamos lá. Como é que eu descobri de cara que ela era uma pessoa ruim, que ela não era de Deus? Foi assim, eu conheci a Flor de Lis entre 2010 e 2011. Como eu conheci ela? Eu estava numa livraria que fica, uma livraria cristã, que fica aproximadamente 1 quilômetro da minha casa, do local onde eu moro aqui atualmente. E o que acontece? Dessa livraria eu vi um livro com o livro dela, né? Com ela na frente, era um livro, acho que de capa branca, não tenho certeza, falando da história dela, como ela conseguia criar 50 filhos. Quando eu ouvi isso, eu na hora percebi que ela era uma pessoa que estava, que ela não era de Deus, que ela estava fingindo ser de Deus. Como é que eu soube disso? Simples, por conta do exagero dela. Vou explicar. Bom, exagero. Porque assim, eu conheço pessoas que transformaram a sua casa em um orfanato e criam 20, 30 crianças nesse orfanato, que era a sua casa. Mas perceba o seguinte, essa pessoa que fez isso, ela criou uma instituição com CNPJ. A casa dela, ela transformou na sede da instituição, mas ela abriu uma instituição legal para cuidar de órfãos. E a Flor de Lis não. Ela pegou os 50 filhos lá e colocou dentro da casa dela, não criou nenhuma instituição nem nada. E o que acontece? 50 filhos, quer dizer, um exagero de gente, né? Então o que acontece? É uma pessoa que não apenas pegou 50 pessoas para criar, mas ela fez propaganda disso. Então o que acontece? Na minha cabeça foi só ligar os pontos. 50 pessoas, né, cuidando de 50 pessoas, ao mesmo tempo que estava criando 50 pessoas, ela ao mesmo tempo que ela estava criando 50 pessoas, ela estava fazendo propaganda disso, né? Então na minha cabeça formulou, essa pessoa está tentando vender uma imagem, ela está tentando vender uma coisa que ela não é. Então facilmente eu descobri que ela era uma pessoa que não era de Deus por conta disso. Então, pessoal, o que eu quero passar com vocês é o seguinte: o princípio que eu quero ensinar vocês é o seguinte: se uma pessoa é muito exagerada na sua devoção a Deus, né? Ou seja, como a Flor de Lis criava 50 pessoas diferentes na casa dela, né? Se uma pessoa devotada, muito exagerada na sua devoção, quer provar que ela é piedosa, que ela é muito crente, faz um monte de exageros, né, dizendo que é para agradar a Deus, exageros mesmo, como esse, né, de 50 filhos, né, criar 50 filhos, que a Bíblia diz que nós temos que cuidar dos órfãos. Mas agora, criar 50 filhos, né, e ainda fazer propaganda disso, se vocês encontrarem pessoas que fiquem fazendo propaganda das suas obras sociais, e da sua devoção a Deus, e que faça uma devoção a Deus muito exagerada, desconfie, já fique longe da pessoa. Não estou dizendo que a pessoa não presta, mas de você levantar aí as suas orelhas, tá bom? Bom, pessoal, era só isso que eu tinha para falar para vocês nesse momento, tá certo? Esse aqui é o canal Torre Vigilante, eu sou o Rafael, fiquem com Deus. Vídeos novos todas as sextas-feiras, às 18 horas do horário de Brasília. Shalom, graça e paz. Tchau.